queridos alunos e alunas. Eu sou Eniel Santo e nessa videoaula nós teremos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre duas abordagens da filosofia contemporânea. A primeira, o pragmatismo, como uma alternativa da concepção de verdade e ideia de construção do conhecimento, bem como as suas implicações para o campo da educação. Também nós teremos a oportunidade de verificar a corrente filosófica analítica, que buscou estabelecer as bases das concepções lógicas da ciência e tiveram grandes repercussões na educação, principalmente em meados do século XX até os nossos dias. Não necessariamente a ideia do conhecimento, mas a compreensão da relação da linguagem com o mundo. Me acompanhe. O objetivo de nossa videoaula é analisar as correntes contemporâneas do pragmatismo e da filosofia analítica e suas contribuições para o campo da educação. Primeiro, fazendo uma pequena contextualização, nós observamos que quando nós falamos de pragmatismo e filosofia analítica, percebemos que ambas estão discutindo a questão da verdade. Embora esse não seja um problema filosófico recente, pois ao longo do tempo sempre nós tivemos algumas concepções de verdade. De fato, a filosofia não nos apresenta uma definição acabada de verdade, mas, sobretudo, ela nos dá concepções variadas sobre o que vem a ser a verdade. Todavia, não existe um relativismo em que cabe qualquer coisa, pois no campo da filosofia, algo verdadeiro pressupõe alguns critérios. O primeiro, quando o critério é a relação daquilo que eu penso com a realidade, trata-se de uma verdade por correspondência, conforme nós podemos ver no slide. Lembre-se que a filosofia grega tinha essa concepção, e essa concepção de verdade por correspondência, ela perdurou por muito tempo, porque se acreditava que somente poderia ser algo verdadeiro aquilo que correspondesse a uma realidade concreta. Por exemplo, o que eu penso como sendo uma mesa é exatamente aquilo que eu vejo como uma mesa, sendo critério de verdade essa correspondência entre o pensamento e o objeto. Outro critério de verdade na concepção filosófica é a relação do pensamento com ele próprio, ou seja, algo é verdadeiro quando aquilo que digo sobre algo é coerente. Em outras palavras, a verdade está no discurso, no campo da linguagem, na coerência daquilo que eu digo. Essa ideia foi muito difundida entre os romanos, que foram os precursores do campo do direito. E até hoje, muitos termos jurídicos são expressos no latim. Eles valorizavam muito a coerência do discurso, sendo que a condição para chegar a um veredicto, lembre-se, veredicto vem de veritas, verdade, ou seja, um veredicto como sendo um fato verdadeiro, é a coerência do discurso do advogado para inocentá-lo ou do promotor para acusá-lo. Outro critério filosófico que nos ajuda a chegar à verdade, ou um critério que a filosofia utilizou para se chegar à verdade, é o critério da autoridade. Isto é, considerar algo como verdadeiro quando confio em quem diz aquilo. Por exemplo, nós consideramos que aquilo que um professor diz é verdade, porque nós confiamos em sua autoridade docente. Esse critério foi muito predominante na Idade Média, em que a autoridade da Igreja era inquestionável. E até hoje temos o dogma da infabilidade papal na Igreja Católica, ou seja, um critério de verdade baseado na autoridade. Temos também o consenso como um dos critérios de verdade. Assim, a concordância ou consenso de um grupo significa que algo é verdadeiro. Muitas vezes esse termo consenso é chamado de paradigma ou paradigmático, significando assim um modelo de pensamento que tomamos como base para considerar algo como correto ou verdadeiro. Por exemplo, até meados do século XX, até a década de 80, 90, no campo da educação, se consideravam que as pessoas com deficiência, com qualquer deficiência, deveriam ser excluídas do processo educativo. E isso era um paradigma consensual da época. Algo paradigmático. Por fim, nós temos a verdade pragmática. Pragmático do grego é algo útil ou prático.
Os filósofos entendem nessa abordagem de verdade que não existe uma verdade propriamente dita, mas aquilo que é dito como algo que resolva um problema. Assim, a verdade está pela sua funcionalidade. Para o pragmatismo, não existe uma verdade absoluta, pois ela é inatingível. A verdade ou validade, ela é relativa à sua utilidade, com funcionalidade prática, algo que seja útil. Um conhecimento é considerado verdadeiro, válido, se ele tiver resultados práticos úteis. Dessa maneira, a verdade é algo inatingível. A verdade em si mesma é algo inatingível. Para o pragmatismo, como uma corrente filosófica, possui alguns pontos sobre o que é um conhecimento verdadeiro ou válido. O critério para a verdade para o pragmatismo leva em consideração a sua funcionalidade prática, pois considera que a verdade não é definitiva, visto que ela muda com o tempo. Por exemplo, no século XVI se acreditava como verdade absoluta que a Terra era o centro do universo, geocentrismo, vocês já ouviram falar. Mas quando chega Copérnico no século XVI, que traz um conceito diferente, o heliocentrismo, que era um conceito diferente da sua época, a verdade então existente muda. Assim, o que é verdade em uma época pode não ser verdade em outra. Por isso, para a corrente filosófica do pragmatismo, a verdade é mutável. O geocentrismo era verdade útil até o século XVI, mas depois deixou de ser. Assim, o pragmatismo ele nasce como uma alternativa para aquela ideia fechada de verdade absoluta. Mas uma palavra de cautela. Não se trata de um relativismo em que qualquer coisa vale, ou seja, qualquer que seja a verdade, nós temos que aceitá-la. Não, é preciso ter critérios. Nós temos aqui dois autores, pensadores, que nos ajudam a entender os conceitos dos pragmatismos. Primeiro, Charles Peirce, para quem o critério de verdade é o seu resultado prático. Por exemplo, graças aos cálculos de Copérnico, foi possível corrigir o calendário que utilizamos hoje, fazendo aquelas diferenças, e até hoje nós temos os anos bissextos para fazer a diferença, coisa que antes não tinha. William James, também aluno de Peirce, nos diz que a verdade pode mudar no tempo e entre as pessoas. Isso é relevante no campo religioso. Por exemplo, Voltaire, que nós já estudamos, ele já dizia que não existe verdade absoluta no campo das crenças, mas ele imaginava que existia uma verdade no campo das ciências. O que nós vemos agora é que a filosofia do século XX nos diz que mesmo no campo da ciência não existe uma verdade absoluta, porque para os filósofos pragmatistas, o conhecimento, para ser válido, ele precisa estar atrelado a uma utilidade para o mundo. Talvez pergunte, onde fica a filosofia nisso? Bem, a filosofia não é uma mera divagação, como alguns erroneamente pensam. A filosofia é uma reflexão crítica sobre a relação com o mundo. Se trata de uma crítica reflexiva da realidade. Nesse sentido, o pragmatismo nos ajuda a repensar nossas práticas pedagógicas, pois, embora não exista algo verdadeiro ou falso, mas existe um conhecimento que é válido ou um conhecimento que é útil num dado momento histórico. Nós encontramos em John Dewey uma crítica ao modelo educacional reprodutivista baseado na memorização. Para Dewey, que foi um autor do pragmatismo que exerceu grande influência na educação. Dewey dizia que o pensamento é um instrumento de relação entre o sujeito e o mundo externo, originando assim a ideia do instrumentalismo. O conhecimento é válido enquanto ele servir como instrumento para resolver as questões com o mundo. Assim, a aprendizagem ela deve ser vista com consequências práticas dos conteúdos, e isso teve uma forte influência no Brasil. Por exemplo, na década de 1930, o movimento da Escola Nova estava relacionado com a visão do pragmatismo de John Dewey, em que colocava o professor como mediador entre a teoria
e os problemas práticos concretos. Nós encontramos um outro dado, agora partindo para a filosofia analítica, nós encontramos na filosofia analítica, ou também chamada filosofia da linguagem, outra abordagem originada em meados do século XX, por Wittgenstein, que identificou como grande questão que a filosofia deveria se ater é a questão da linguagem, não necessariamente o conhecimento em si, mas como este é compreendido. Para Wittgenstein, a linguagem é como se fosse um parâmetro sobre o entendimento, pois para ele somente conseguimos falar sobre algo que de fato compreendemos, pois eu não consigo expressar aquilo em que eu digo saber somente. Se eu não consigo me expressar aquilo em que eu digo saber, somente posso concluir que não sei sobre aquilo. Por exemplo, quando nós lemos um texto para verificar se realmente o compreendemos, precisamos levar em consideração 3 aspectos importantes. Primeiro, o que o texto diz, mas isso não significa que você entendeu o que ele diz. Assim, em segundo lugar, nós precisamos entender o que o texto nos diz. O que o texto diz se relaciona com algo que eu já sei, com aquilo que eu posso ressignificar. E por fim, em terceiro, é fundamental o que nós podemos dizer sobre aquele texto. Notem como a questão da linguagem é importante. Assim, para Wittgenstein, a linguagem estabelece correspondência entre o mundo e o pensamento. A linguagem é criada e aprimorada pela cultura para expressar o mundo, e assim, os limites do nosso mundo não são os limites da linguagem, pois quanto menos capacidades comunicativas nós tivermos, escrita ou verbal, menor será a nossa compreensão do mundo. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais nós nos aproximamos, aprimoramos essa linguagem comunicativa, maiores serão as condições de nós compreendermos e enxergarmos o mundo de forma mais ampla. Nossa linguagem passa a ser a ferramenta que está em uso e que determina o sentido da palavra no seu contexto. Para Wittgenstein, tudo que se pode ser dito deve ser dito com clareza. E se nós não conseguimos fazer isso, ou seja, dizer com clareza, significa que nós não sabemos o suficiente. Assim, o conhecimento ele vai depender da coerência, da precisão, da clareza dos termos da linguagem. E para isso nós precisamos ampliar a nossa capacidade comunicativa, tanto verbal quanto escrita. Quais são as contribuições do pragmatismo e da filosofia analítica para o campo da educação? Bem, para o pragmatismo, o conhecimento é adquirido ou construído pela resolução de problemas. Numa sala de aula, por exemplo, os professores precisam incentivar a pesquisa, pois uma pesquisa ela está atrelada a uma pergunta-problema, e se isso não estiver bem claro, poderá compreender a pesquisa sistemática e suas conclusões. Assim, desde cedo, nós precisamos preparar os nossos estudantes para pesquisar, para que tenham autonomia intelectual, com capacidade para formular perguntas, pois o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas bem formuladas. Outra questão é a reflexão de uma teoria sobre uma prática. O pragmatismo não dispensa a teoria, conforme alguns talvez concluam equivocadamente. Antes, o pragmatismo ele pressupõe uma interlocução entre a teoria e a prática. Observem essa frase de John Dewey. O professor que desperta entusiasmo em seus alunos conseguiu algo que nenhuma soma de métodos sistematizados, por mais corretos que sejam, podem obter. Assim, sem entusiasmo, sem estímulo e a curiosidade, que pode aguçar o próprio ser humano, nós não conseguimos ir muito longe. Por quê? Precisamos constantemente estar formulando, estar estimulando os nossos estudantes para que possam formular perguntas e buscar as suas respostas. No que diz respeito à corrente filosófica analítica, ela traz algumas contribuições interessantes. Por exemplo, a questão do rigor com a linguagem. Não aquele preciosismo, aquele falar difícil, exagerado, mas a precisão de utilizar as palavras para que possamos ter clareza.
Um dos grandes problemas da humanidade é a comunicação, pois o mau entendimento gera conflito, desconfortos, equívocos. Nesse sentido, a educação deve compreender a linguagem corrente, a linguagem do dia a dia, a linguagem ordinária, pois dela podemos enfrentar os preconceitos e dirimir as dúvidas. Duas frases de Wittgenstein podem nos ajudar nesse sentido. A primeira, que está em tela: tudo o que pode ser dito deve ser dito com clareza. E a segunda: os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Muito interessante essas abordagens. Aqui nós temos algumas questões relacionadas com o campo da educação que devemos ter em mente ao falar do pragmatismo ou da filosofia analítica. A primeira questão é: qual a novidade do critério de verdade que o pragmatismo nos apresenta? Lembre-se que a novidade é o reconhecimento de que não existe uma verdade absoluta, mas um conhecimento verdadeiro ou válido, ele precisa ser, acima de tudo, útil para o mundo vivido. Outra questão que devemos levar em conta é: qual é a inovação pedagógica que o pragmatismo proporcionou? Devemos levar em conta que o nosso modelo de ensino ele deve ser baseado em situações concretas, situações de problemas, que podemos extrair perguntas para a compreensão da teoria. Para finalizarmos, outra questão: qual é a questão central da filosofia analítica? Ora, a filosofia analítica considera que os principais problemas filosóficos não são abstratos, mas problemas da linguagem nas relações humanas. Portanto, a filosofia analítica centra sua atenção na linguagem. E podemos verificar a sua relevância da filosofia ao se deparar e pensar na realidade em que estamos inseridos. Aqui estão as principais referências dessa videoaula e recomendo que leiam os artigos referendados e assistam aos vídeos adicionais disponíveis no AVA, pois isso vai lhe ajudar a compreender melhor o pragmatismo e a filosofia analítica, bem como as suas influências na educação contemporânea. Desejo a todos e todas bons estudos.